Quem quiser se tornar membro, vocês sabem aí já do processo. Inclusive, acabou de chegar jornal novo. Já tem uma coleção aí, viu? Quem não é membro se torna, que garante seus téritos. Tem um monte de matéria exclusiva nos jornalzinhos. E tudo que você gasta vira térito que vale suprimentos em tempos de crise aqui, mesmo sem internet, mesmo sem eletricidade, né? Então não deixem de ter aí seu jornal já tem uma coleção enorme aí de matérias exclusivas, cada um. É bem único. Quem se torna membro por amor recebe aí, além de apostilas, conteúdos, as respostas lá no grupo, respondi 100%. Tá chegando novas, vou responder também. Participe com a gente aí que vale a pena. Além de eu poder tirar todas essas dúvidas aqui de uma maneira mais direta, né? Olha o verde e o azul aqui como uma reta só. Tá vendo? Tem um raio aqui, uma reta, certo? O azul e o verde são uma reta só, correto? Nesse caso aqui, ó. Esquece os padrões das cores, tô falando aqui do desenho do exemplo. Tô falando das velocidades. Então, ó, o verde que tá mais no centro aqui, ó. Eu dei 8 passos com o verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tô dando o dobro. Tá vendo aqui, ó? Então, a lógica é que ele tem que ir muito mais rápido, certo? Pra fazer 90 graus aqui, ó, certo? 90, 180, 360, correto? Pra fazer 90 graus aqui, ó, o azul tem que ir muito mais rápido, porque ele tem que passar por 12 passos. Aqui, ó. Fum! Enquanto o verde, ele tá no mesmo raio. Aqui, o mesmo azul vindo pro centro, ó. Ele só precisa dar 8 passos. Então, pra fazer 90 graus aqui, ó, tá mais devagar. Do que os mesmos 90 graus aqui, ó. Aí é um fato, um axioma, tá aí. Não tem como negar. Então, intuitivamente, você pensa, pô, a velocidade angular, pra fazer 90 graus aqui, ele tem que ir mais rápido do que no centro. Você pensa isso por quê? Porque a velocidade angular que tá mudando. Você não vai pensar na linear. Se você pensa se mudar a velocidade linear, quebra o raio, né? Ó, o raio aqui, a linha, ó, tá na mesma velocidade. Por mais que as pontas variem, a velocidade angular se adapta pra reta ficar reto, né? A intuição te mostra isso. Mas não. A ciência, até pra você achar alguma coerência nisso, mas a ciência pensa o quê? 90 graus aqui, ó, estão sendo feitos ao mesmo tempo que 90 graus aqui. Por mais que pra isso, a reta tem que ir muito mais rápido aqui, ó. Então, se 90 graus são feitos aqui ao mesmo tempo que aqui, né, relativamente, a reta passa ao mesmo tempo pelos dois, então a velocidade angular, eles chamam de constante. E faz sentido se você contar pelo ângulo mesmo, né? Por mais que seja contra-intuitivo, se você pensar na velocidade literal. Que aí eles chamam de velocidade tangencial. Essa velocidade comparativa. Que se você cortar esse círculo e esticar, na verdade é velocidade linear, né? Daria na mesma. Então, se você cortar esse círculo aqui, ó, esticar, vai ter 8 passos. Menor, em linha, do que esses 12 passos da borda. Então a ciência nomeou assim por convenção. Poderia ter nomeado ao contrário. Então, o que interessa é a essência do fato, né? Mas eu chamar de velocidade angular, academicamente vai estar errado. Por isso que é importante também, às vezes, entender o que os caras falam. Por isso eu gosto de conversar com o engenheiro Léo, pra ver como é que a ciência... Eu não fico estudando. Eu sei o que eu sei e tento encontrar os termos do tempo. Porque isso aqui é eterno. Isso aqui já estava lá com Hermes, tinha outros nomes. A questão é o axioma em si, né? Tá vendo? O ciclo e a reta estão diretamente conectados. Isso é o próprio pi, né? Inclusive, isso aí, o pessoal que discute da Terra plana, acaba entrando nesse paradoxo. Porque a realidade, o paradoxo que nos permite o livre-arbítrio é justamente essa interação relativa entre a circunferência e o diâmetro. Que vira o pi, é infinito, não dá pra saber, é paradoxal. É justamente pra a matemática não travar. Justamente pra consciência ter pra onde ir. Isso que é muito difícil de ensinar, né? Isso aqui vale pras notas, pros tons, tá? Cada vez que pisa no chão, não importa se uma tá bem lenta, outra bem rápida, outra mais ou menos. Se elas pisarem no chão de maneira harmônica, vai ter harmonia, literal. Se eu unir a tônica, a terça e a quinta, você vai fazer um acorde. Cada uma tá no ritmo, cada uma numa vibração. Mas se elas baterem junto, no ponto de encontro, soa harmônico. Isso vale para as cores quentes e frias na hora de pintar um quadro. Tudo é isso aqui, né? Mas pra gente explicar pra ciência, a gente acaba tendo que entender a limitação da ciência, né? Fica parecendo também que, nossa, grande coisa. Eu tô com humildade aqui de procurar coerência. A coerência vale mais que a ciência. A ciência muda toda hora, a coerência não. Então essa é a simetria eterna. Tudo vem daqui, todo o processo vem daqui. Que é isso que a gente ensina e explica. O átomo com 7 camadas por conta desses 7 passos aqui, ó. Que eu totalizo todo aqui na oitava, que já vira a tônica de novo. Quem é músico aí vai entender. É também o quê? Ó, um círculo, ó. Toda frequência é um giro, ó. Então isso, frequências de cores, logo, são iguais a isso, ó. Né? E isso igual a isso, ó. Se sair dessa simetria, não se usou de perspectiva, vai se perder no vazio, vai ficar paradoxal, vai ficar esquizofrênico. Você precisa reunir o passo anterior para poder ir adiante. Você não pode atropelar o passo anterior. Essa é a sequência Fibonacci. Que quando de Fi no 5 do pentagrama vai a Pi, no 6 do hexa, ele se equilibra nisso aqui, ó. Aí a energia não se atropela, ele define início e fim. Diante de si mesmo. Essa é a jornada messiânica. A ida e a volta. E aí você vai ter aqui todo o corpo do átomo do sistema solar, que no fim é a mesma coisa, né? Você pegar um átomo no sistema solar, é a mesma coisa, tá? E todo o resto, mas tem outras ondas antes e depois da luz visível? Tem, mas não estariam lá se não fosse a luz visível, como axioma central, interagindo e interpretando, né? Então é claro que tudo o degradê vai estar lá, em perspectiva,
em relação à perspectiva central, né? Então é claro que as cores podem aqui irem ao infinito no degradê, né? Ó, vou lá, ó quanto laranja, ó quanto verde, mas elas estão vindo do mesmo meio. Quanto mais elas se afastarem, mais espaço entre elas e mais variações do degradê vai caber. Mas não muda que são frações do mesmo centro. A natureza inteira é isso, tudo é isso, mineral, vegetal, animal, tá? Não tem como você fugir disso, tá? Há um macro, micro, a moléculas, galáxias, tudo é isso, né? Então, na verdade, tudo que existe na realidade é esse mesmo processo aqui, ó. Vai pro vazio, sai em si mesmo, não tem o que fazer. Se orbita, né? Aí deixa o vermelho, acelerou um pouquinho para se orbitar laranja, se acelerou um pouquinho para se orbitar amarelo, e vai criando esse processo aqui, ó. Tudo, a flor, tudo, no macro, no micro, é isso aqui, ó. Ó. Não tem outra opção. Ó, vira esse todo aqui. Que é, no fim das contas, o símbolo aí de Israel, o símbolo porque é o processo único do movimento da luz no vazio. Vai sair nesse hexagrama. E todas as formas geométricas vêm daí, ó. Tudo que o tato sente, tudo que o olho vê, né? Porque se você for pegar as cores, é a mesma coisa, as cores, 7 ângulos em união, né? Tá aqui, ó, as moléculas, ó. Tá vendo? Tudo é essa mesma coisa. O vermelho lento, o azul rápido, o violeta do filho, aqui o livre-arbítrio, e a luz é o todo, né? Então tudo na ciência é isso, mas eles não conseguem ver como se fosse uma macumba. Só o vegetal, o mineral, o animal, o animal é vegetal e mineral junto. São esses ângulos reunidos, densificados, né? Ó o mineral aqui, ó as formas, ó. Não tem como fugir disso, né? Tudo é isso, cara. Se pegar o caminho da luz na escuridão, você pega uma vela e vê o caminho dos fótons, vai estar assim, ó. Tá vendo? Ó os fótons, ó. É a simetria. Igualzinho a flor que acompanha a luz. Por quê? O girassol acompanha os fótons, ó. Ó como o girassol é, ó. Igualzinho os fótons. O caminho dos fótons. Que na verdade é a própria simetria. Mesmo que tudo que você vê ao redor, ó. São esses ângulos, ó. São esses ângulos, pô, tudo é simetria. Tudo depende dessa angulação. Quando você para pra analisar, ó, tudo é isso, ó. Momento 1, 2, 3, 4, ó. De 7 a 12, ó. Ó a árvore da cabala aqui, ó. Tá vendo? A árvore da cabala aqui, ó. Ó por que é assim, ó. Porque é um corpo no todo. Ó as formas geométricas, ó. Que aí você vai pros elementos. Tudo é essa mesma base, né? Então, as plantas, ó. Tudo, ó. Né? A grama. Tudo que existe. E aí você começa a entender, ó. O átomo e o sistema solar são os extremos da sua renderização, né? Você tá aqui no meio, aqui tá tudo renderizado. Você somou átomo, mineral, vegetal, animal. Você tá aqui na cognição, a imagem e semelhança do todo. Se você vai se afastando do todo central, da coerência central, você vai desrenderizando. Você vai olhando os pacotinhos de informação. Você começa a ver o quê? Vegetal, mineral e átomo. Aí você olha pra cima e pra baixo, você vai ver o todo desrenderizado, né? Porque é o mínimo da cognição possível. Movimento no vazio. Então se você olhar pra cima e pra baixo, você desrenderizou a sua consciência, você vai ver o mínimo possível que a cognição aceita, né? Movimento e vazio, um lado e outro. Que vai dar o quê? Giro. Então, se você olhar acima e abaixo, exatamente a mesma coisa. Por isso que Hermes lá atrás já falava isso, os antigos sabiam disso, né? Como é acima e abaixo. Então, isso aqui são fatos, que cedo ou tarde terão que ser aceitos. São axiomas, a natureza inteira é isso, não adianta. Não adianta discutir com o óbvio. Mas nós podemos sim aprender um pouco mais das terminologias, pra gente poder tornar isso mais didático, mais aceitável pra academia, pras pessoas no geral. Faz sentido, né? Você estudar da forma, criar terminologias certas pra não virar zona, né? Eu tenho que trazer o que eu sei, o que eu pelos axiomas concluí, ou Deus me permitiu acessar, e tentar trazer isso pro espaço-tempo, que vai envolver essas terminologias, né? Vai envolver esses estudos, né? Os cabalistas sabem, a árvore da cabala ali, né? O Talmud sabe, os donos do mundo, Soros, Rothschild, esses bilionários aí, que se dizem judeus, né? JP Morgan, e a sua família continua aí, eles estudam isso, né? A árvore da cabala aqui, ó. Tem a ver com a geometria, né? São os ângulos eternos, né? Isso é incontestável, esse segredo é muito antigo. E quando você aprende a dominar as moléculas, os antigos faziam isso, ó. Os antigos tinham um pouco mais desse conhecimento, né? Tanto que era 12 deuses, 12 tribos. Não é coincidência. Acreditar que tudo isso é coincidência exige mais fé do que aceitar os fatos, né? Passou o tempo de aceitar por fé, agora tá provado, pô. Olha aqui, a natureza é isso.